6, versículo 8, o texto escolhido pelos dirigentes da mocidade, foi esse texto. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem a Arão e a seus, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outra veste, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará por necessidade. Amados, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede e deixar bem claro uma coisa, que nesse texto que a gente leu, tem uma passagem que deixa bem claro que o fogo, ele foi acendido por Deus. O fogo, ele foi acendido por Deus. E aqui em Levítico 9, e 24, diz assim: abre a tua Bíblia, tá? Vamos acompanhar. Olha para mim, eu sou feio. Olha para a tua Bíblia. Tem pregador que gosta que olhe para ele, né? Eu prefiro que você olhe para a sua Bíblia, tá bom? Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, uma coisa que eu vi aqui é que o fogo, quem acende é Deus. Graças a Deus e glória a Deus. Porque se o fogo vem de Deus, é um fogo que é santo, um fogo que é consumidor do pecado, um fogo que é perfeito, um fogo que purifica, um fogo que limpa. Então, eu glorifico a Deus por esse fogo ter sido o Senhor quem acendeu neste altar. Eu estou observando o tabernáculo. O tabernáculo onde foi ordenado que este fogo não se apagasse, ele era tabernáculo. A igreja do deserto, para vocês entenderem melhor, aqui em uma mesa ficavam os pães da proposição, do lado de cá ficava o candelabro, o pão que simboliza Cristo que havia de vir, o candelabro
são aquelas 7 luzes que representam o Espírito Santo de Deus, ou os 7 Espíritos, como está escrito em Apocalipse. Aqui ficava essa parte que é o altar de incenso, que é onde o fogo tem que arder, e aqui em cima ficava o Santíssimo Lugar, onde ninguém poderia entrar. Então aqui a reverência tem que ser tão grande de quem entrasse nesse lugar para falar com Deus, que quem entrasse nesse lugar não poderia dar as costas para Deus, porque a arca ali da aliança representava Deus, lá no Santíssimo, onde ninguém poderia entrar. Aqui, o local do altar, onde se queimava o incenso. Então, quem viesse diante da presença de Deus, falar com Deus, se submeter a Deus, olhar a Deus, não poderia jamais virar as costas para sair. Se fizesse isso, seria fulminado e morria na hora. Então, não se poderia falar com Deus e virar as costas. Depois que falasse com Deus, depois que terminasse, tinha que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e virar as costas. Então, isso representa o quê? A reverência e o respeito que nós temos que ter diante da presença do Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar. Vejam bem como o negócio é sério. Quantos entram de todo jeito nesse lugar? E quantos adoram de todo jeito nesse lugar, o que representa fogo estranho? Vejam bem. E graças a Deus, entre aspas, digamos assim, né? Porque nesse tempo Deus matava logo. E hoje Deus não mata no sentido físico, a própria pessoa morre. Tem nome de que vive, mas está entendendo? Porque é morto, não adora 100%, não se entrega 100%, e ainda fere os estatutos do Senhor, que é a sua lei, dentro do tabernáculo, dentro da igreja, dentro do templo do Senhor, diante da presença de Deus. O que representa inscrição de temor. O que representa inscrição de temor. Ou seja, acabou o temor. É normal nós vermos pessoas na igreja odiando o outro, desprezando o outro, falando mal do outro. Veja quanto fogo estranho. Veja quanto fogo estranho. E eu tenho medo, porque em Malaquias 4 e 6, de memória, diz que Deus, Ele está atento a tudo que a gente fala e está recolhendo e levando para si. Então, cuidado com o que você fala e com quem você fala e o que você está falando, porque diz que o anjo está colhendo misericórdia. Então aqui, voltando para o texto do livro, fala sobre a lei do holocausto. O que é o holocausto? Sacrifício. E antigamente o sacrifício ele era feito com animais. E quem era pobre, não tinha condição de oferecer sacrifício, trazia um pombinho ou uma rolinha, que é aquele pássarozinho cinza que parece um pombo, né? Quem era mais pobre, trazia do seu rebanho uma ovelha, que era classe média. E quem era classe alta, trazia gado grande, né? Tinha gado miúdo, gado médio e gado grande, certo? Trazia o gado conforme o seu status financeiro de vida. Observa bem. Então, o holocausto aqui, a lei do holocausto, Deus deu essa lei para que o povo pudesse prestar o sacrifício de maneira correta, de maneira que esse sacrifício
E reverência é um sentimento de amor perfeito e profundo. Nesse caso, Sil, a reverência nesse caso é um sentimento de amor perfeito e profundo para aquele a quem eu estou sacrificando. Por quê? A gente precisa entender uma coisa. Por que é que a gente tem que sacrificar? Porque a gente está em dívida. Entendeu? Porque no Antigo Testamento, quando você pecar, você teria que pagar um sacrifício. Então, se a gente vem aqui hoje se sacrificar, é porque a gente está em dívida com o Senhor. Então, que esse sacrifício ele seja perfeito, que ele seja suave, com cheiro agradável na narina do Senhor. E aí a gente vê aqui que o sacrifício ele tem três sentidos. No caso, o sacrifício ele é aqui representado e é o holocausto representado, né? E a gente vê que a primeira coisa que o holocausto representa é uma dedicação a Deus. O holocausto, o sacrifício é uma dedicação a Deus. Segundo, é uma devoção a Deus, que é o dever. Você tem que ter para com Deus. Terceiro, ele é uma total entrega ao seu Senhor, Deus. Quando você sacrifica por completo, você está dizendo: Deus, eu sou teu, eu te pertenço, o Senhor é que manda em mim. Lembra que Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E a vida que agora leva na fé do Filho de Deus, que por mim se entregou. E ele começa a narrar que a vida dele passou a ser um sacrifício. Um sacrifício. E ele aproveita lá em Romanos 12 e ele diz para os irmãos, porque ele viu que os irmãos da igreja, de modo geral, estavam irreverentes na presença de Deus, e Paulo se sentiu muito angustiado ao ponto de dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Culto racional. Irmão, você tem que ter plena certeza, convicção. Você tem que ser exigente com você mesmo, ao ponto de você entender que você entrando aqui, você tem que ser pelo menos no mínimo perfeito aqui. No mínimo aqui, você tem que ser perfeito. Em todo lugar você tem que lutar para si, mas aqui não pode passar isso, não pode ser menos que isso. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que prestar um culto racional, que é uma entrega completa do nosso espírito, um sacrifício, um holocausto completo do nosso ser. E o sábio Salomão, ele usado por Deus, ele lá em Eclesiastes 5, vai para lá? Eclesiastes 5, sábio Salomão, ele dá uma chamada para a gente e deixa bem claro
diante de, quer dizer, Deus está aqui, diante de Deus, porque Deus está nos céus. Vamos lá, Deus está nos céus, no sentido espiritual. Deus é Espírito, está nos céus, e tu estás aonde? Sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do todo da multidão das palavras. Quanto a Deus fizeres algum voto, sacrifício, holocausto, não dá a dizer o quê? Cumpriu, porque não se agrada de quê? E o que votares, vai o quê? Vê bem. Tem muito caloteiro na casa de Deus. Eu vou dizer, você vai dizer, eu não sou não, mas sou caloteiro, eu vou dizer. Eu acho que 99% dos que estão aqui são caloteiros. Não é que comprou e matou lá embaixo, não, entendeu? É coisa de Deus. Quer ver o calote você ganha Deus? Irmão, vai ter evangelismo hoje. Todos estão convidados, amém? Amém. Aí foi evangelismo, cadê tu? Passou o calote de Deus. Está entendendo? Promete isso, promete aquilo e não para. E aí está dizendo, quando voltares, quando sacrificares, quando apresentares no holocausto, não dares em cumprido, porque Deus não se agrada de todo. Aí, irmão, o negócio pega aqui. Eu queria dizer assim, vamos lá. Melhor é que não votes do que votar e não quê? Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante de quem? Diante de quem? E rapaz, tem um anjo aqui. Tem um anjo aqui, colhendo as palavras. Não diga diante do anjo que foi o quê? Erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Ou seja, a oferta que eu trazer, por você não ter sido completo, não ter cumprido com a sua palavra, não valeu a pena, perdeu tudo, destruiu a obra da sua mão. E aí, irmão, o negócio pega. Porque ele diz aqui assim, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Não, respeita a Deus, tem temor de Deus, vê que coisa linda. Então a gente vê que nesse trabalho aqui que o Senhor está mostrando para nós de sacrifício, a gente precisa levar em consideração que Deus quer que a gente se sacrifique. Aí tem gente que só gosta de coisa fácil na casa de Deus, né? Deus não te chamou para o paraíso, Deus te chamou para a terra. E tem gente que está aqui e fica querendo que seja o paraíso. Não, você foi chamado para a guerra. E guerra não é lugar de você relaxar e ficar à vontade. E aí a gente vê que o sacrifício tem que ter para o Senhor. E a gente fica assim, meu irmão, vai ter que convidar o lugar. Eu não vou não, vai que eu estou cansado. Não sabe você que esse seria um sacrifício agradável a Deus, porque você estaria sacrificando a sua carne e subjugando ela em prol de uma obra de Deus. Você está prestando sacrifício do seu corpo para Deus. E aí muitos não entendem e só querem o bem bom da obra, e a
quem realmente acredita que Ele está fazendo, e logo, logo vai aparecer na tua frente, vai acontecer. E o holocausto, meus irmãos, falando de holocausto, falando de reverência, falando de temor, falando de respeito, falando de sacrifício, nesse texto aqui, eu fui buscar na Bíblia, como o culto é jovem, eu descobri 2 jovens que, por terem prestado um péssimo sacrifício, foram assassinados dentro da igreja. Deus matou os 2 dentro da igreja. Misericórdia. Abra a Bíblia, Levítico 10. Aleluia, glória a Deus. Levítico 10 diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e quem? Tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles o quê? E puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo o quê? Perante a face do Senhor, porque lhes não ordenaram, Deus não ordenaram que eles colocassem fogo no incensário lá fora e viessem para dentro do templo. Deus não queria isso. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante quem? Senhor. Olha a bronca aí. Irmão, esses 2 jovens aqui, eles eram sacerdotes, foram constituídos por Deus, junto com seu pai Arão, que tinha 4 filhos homens e algumas mulheres, mas todos eles eram servos do Senhor, sacerdotes, e esses 2 aqui estavam abusando por meio de sacrifício, se embriagando e entrando na igreja de todo jeito. E eu fico olhando que nos dias de hoje tem muito Nadab e Abiú dentro da igreja nos dias de hoje. Nadab e Abiú é o símbolo daquele jovem que ele não respeita, ele conversa dentro da igreja, porque Nadab e Abiú é a representação da irreverência, é a personificação da irreverência. E o que é reverência? Reverência é um sentimento de amor profundo. Quando temos uma atitude irreverente diante de Deus, quando temos uma atitude reverente diante de Deus, nós estamos honrando o Senhor, expressando nossa gratidão a Ele e obedecendo a Ele e aos seus mandamentos. Então, existe muito Nadab e Abiú dentro da igreja. Eu tenho sabido, pessoas vêm falar, eu tenho visto. E como é que você conhece Nadab e Abiú dentro da igreja? Quando você começa a ver um jovem irreverente dentro da igreja. E o pior, Nadab e Abiú colocaram fogo estranho onde? Lá fora, e trouxeram para cá. Que quer dizer que tem jovens que não só tem fogo, estão com fogo estranho dentro da igreja, lá fora também. Como é que isso mostrou? Às vezes pelo celular, quer batizar, ninguém está vendo, o pastor não está, mas Deus está, o Espírito Santo está. As conversinhas safadas, sem vergonha, lá pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Deus está vendo tudo, os fogos estranhos rolando do lado todo, a paixão da carne subindo, os membros se movendo, a prostituição vindo na mente. Eita, e aí? Ao perigo. Tem muito Nadab e Abiú dentro da igreja. Jovens, alguns jovens que não respeitam, que não se dedicam completamente a buscar o Senhor, a orar, a se consagrar, que entram para essa forma de todo jeito. Aqui parece ser santo, mas quando está lá fora, parece o diabo, parece o cão. Às vezes chama até pornografia, às vezes é filme de terror, é do Free Fire e outras coisas mais. Não tem nada de Deus, só dá a capa. E ele não percebe, e ela não percebe que daqui a pouco Jesus está voltando e vai ficar, e vai ficar.
E aí, Nadab e Abiú. Este texto sagrado nos revela uma história de infelicidade desses dois jovens sacerdotes, filho de Arão, os quais foram punidos com a morte dentro do próprio tabernáculo pela falta de reverência no santuário de Deus. O texto bíblico sugere dois erros cometidos por Nadab e Abiú. O primeiro foi oferecerem fogo estranho perante o Senhor e entrarem no santuário de Deus embriagados. Pegaram fogo estranho. O fogo tem que ser de Deus. O fogo não pode ser da tua carne, da tua vontade. Você não pode pegar um fogo lá de fora, ou ideia de alguém, ou que você acha que é. Não. O fogo tem que ser de Deus. E o fogo que vem de Deus é o fogo do Espírito Santo. Que Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz: olha, não instigais o Espírito. Instigar quer dizer apagar o fogo que está dentro de nós. É como o Espírito fala comigo, fala contigo. Ele diz: tu está errado, vai por esse caminho, tu pode ir para o inferno, tu está respeitando, tu está voltando para a reverência, mas assim, tu está nem aí, porque ninguém está vendo aí, que acha que está tudo bem, mas não está, porque Deus está falando. E o Espírito Santo está dizendo: olha, não apaga o teu fogo, não apaga o teu fogo dentro de você. E aí daquele do Espírito Santo, irmão. Simples assim. Aí daquele vira um porco ou um cachorro de espelho, come fome e volta a lama. Ele está dizendo: olha, cumpriu-se o antigo provérbio: a porca voltou as portas de lama e o cão ao vômito. Cuidado. Quando Paulo diz: olha, não instigais o Espírito, ele está dizendo: não apague, não cale a boca do Espírito, não apague o fogo do Espírito. Quando se apaga o fogo, o que acontece? Se apaga. E tem muitos que estão abafando esse fogo, que está dentro. O Espírito Santo aí dentro de você, dizendo: ei, eu estou aqui, eu quero agir, eu quero pregar, eu quero curar, eu quero fazer milagre através de você. Me deixa agir, me deixa operar, mas você não deixa, porque o pecado é mais gostoso. Você não deixa. Deus dizendo para você: eu quero usar você. Mas você não deixa, e Deus querendo, você não deixa, e vai cantar aquela música lá no inferno se não se converter nessa noite aqui nesse lugar, porque todos nós precisamos nos converter todo dia. Todo dia! A gente precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Paulo diz em Efésios 5:18: ei, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. O vinho embriaga, causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eles foram irreverentes e se embriagaram. Em Pedro diz na sua carta, 5, o primeiro de Pedro 5 foi: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós bramando como leão. Sede sóbrio? Por que Pedro está falando sede sóbrio? O que é sóbrio? O contrário de embriaguez. Se Pedro está dizendo sede sóbrio aqui nesta noite, é porque tem gente aqui que está embriagado. E a prova de quem está embriagado, sabe o que é? Não se firma na palavra, não se firma nos mandamentos, não se firma na obediência, não é exemplo, não é testemunho de Deus, não glorifica a Deus, não chama ninguém para a igreja, não dá vontade de ninguém vir para a igreja. São pessoas que estão embriagadas. Por quê? O bebo não se firma. Está aqui o filho da palavra, mas o bebo da igreja, ele não é firme, ele tem ódio, ele tem ira, ele tem mágoa, ressentimento, desejo de vingança, preguiça de fazer a obra, está embriagado, não firma, segundo lugar, não consegue. Pedro está dizendo: sede sóbrio,
se embriagar. Por quê? Já viu quantas coisas estão empregando os jovens desse dia de hoje? É muita coisa. Pornografia é outra coisa para todo mundo. Instagram, novela, né? Filme de terror, filme de violência, né? Diz-me, conversinha, né? E aí, vigiar que o diabo, vosso adversário. Veja, você tem um adversário. O que é adversário? Alguém que trabalha contra você, alguém que luta contra você, alguém que está à frente de destruir, que é o diabo, vosso adversário. É o diabo, não é teu irmão todo não, tá? Não é teu vizinho, não é teu patrão não, tá? É o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, ó, de olho em você, de olho em você. A Bíblia diz lá em Lucas 11 e 24, ele diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, todos nós somos ligados, o espírito imundo está na gente, ainda era endemoniado, nojento, cebosos, imundos, réus do inferno hoje em dia. Quer voltar para lá de novo? Quer comer lavagem? Quer ser imundo novamente? Quer virar porco, cachorro de novo? Quer? Todo espírito imundo, eu me lembro, eu estava aqui, ó, quando eu me converti, chamaram eu para orar, para orarem por mim. Eu estava ali, não tinha nem me convertido ainda, falando de línguas estranhas. Olha, o bicho-papão estava dentro de mim, mas eu estava aqui, veio do Gadareno, me chamaram para orar, eu me lembro que quando oraram por mim, e ontem aqui oraram por mim, eu cheguei até assim, ó. Aquele demoniano desde aqui foi expulso o espírito imundo, irmão, e eu fico lutando contra esse espírito imundo que vem de alguma maneira lançando em minha volta assim, ao redor, desejo de me prostituir, desejo de mentir, desejo de jogar no bicho, na loteria, de ver filme de terror, de violência tirando na cabeça, estourando, vontade de ter amor na cara quando o cara tira outra comigo. Tem hora que vem tudo isso, mas eu digo não e não, porque se eu abrir essa brecha, ele volta. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, vai procurar outro corpo, e não achando diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Qual é a casa que ele saiu? Teu corpo. E voltando, acha a barriga e adornado, arrumadinha. Tem nada de Deus, não tem oração, não tem leitura da palavra, não tem consagração, não tem jejum. Muitas vezes vai para a igreja, não evangeliza ninguém, não convida ninguém para vir para a igreja. Conversinha safada. E aí? Casa aberta. Tem gente que está com identidade, irmão. Tem jovem, tem gente também que está com identidade maligna dentro de si, não sabe. Eu sei, tá? Eu fico só para lá. Eu vejo o comportamento, as palavras, as reticências, as amizades. Eu vejo. Mas eu entrego para Deus e aguardo o momento para dar a palavra, para ver se a palavra vai dar e espera que essa pessoa entende e se liberta. Porque o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade, é verdade. E voltando, acha a barriga e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado desse homem será pior do que o primeiro. A tendência de quem abordou a Cristo é ficar numa vida pior do que a antes de aceitar a Cristo. Então, cuidado. Jovem, cuidado. Tem um monte de jovem que está na bagaceira aí. Vocês foram escolhidos. Vocês não queriam estar aqui. Vocês nunca desejaram estar aqui. Vocês não queriam estar aqui, não. Mas o Senhor deixa bem claro: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E vos nomeei. Por que ele vos nomeou, jovem? Aleluia.
purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua. Meu Deus. Então, o jovem estava empregado. E por essa razão Deus os consumiu ali, os matou. E eu acho que ele diz assim, olha, que o diabo possa começar a andar em pé. Ele escuta essa, liga a palavra. Anda em pé, redor de voz, bramando. Agora, vê o segredo do corpo. Bramando como o leão. Quem é o verdadeiro leão? O leão da tribo. Está dizendo na palavra Pedro que ele anda como o falso leão. Como o leão. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que é alguém que parece ser Deus que está do teu lado. E não é. Da igreja, no meio do jovem, pode geral. Gente que está do teu lado, mandando por inferno, não está percebendo. Pessoas que estão comprando briga de outra. Briga de outra. Oxe, esse fulano eu não gosto dele não. Não gosto dela não. Comprando briga. Está comprando passaporte para o inferno também. Entende isso? Irmão, eu sempre digo, está aqui minha esposa. Eu digo a ela, não se meta nas minhas provas, só olha por mim. A prova é minha. Eu digo também, a prova é tua, está sendo decidida, ora, jejua, fala com Deus e Deus vai tomar providência. Vai eu ficar com raiva de diabo, porque está perseguindo ela, está falando dela, ou não? E eu digo mesmo para ela, não se meta, ore por mim, ore pela pessoa que está me perseguindo, ore, porque Deus tem que me provar, naquele dia não vai chegar eu e ela, de Deus não, é eu sozinho, é tu sozinho, não tem essa minha esposinha, minha esposa, meu filhinho, minha filha, não, é tu e Deus e tu. A prova é dela, ore, ajude, esteja do lado. Correndo também o seu. Ajude, porque às vezes a pessoa está cega e percebe. Uma luz é sempre bom. Então, cuidado. Alguém que está como um leão. Está imitando, ou seja, crente. Tem Bíblia, se veste de crente, louva aí, talvez esteja na obra, mas está ali do teu lado, te segurando para ir para o inferno junto com ele ou junto com ela. Está ali me induzindo, ó. Te desviando. Tu vai se desviando sem perceber, porque tu vai aderindo ao ódio, à ira, à vingança, às coisas ruins daquela pessoa. Não, viva a tua vida, serve a Deus, adora a Deus, não te envolve com coisas dos outros, não, te envolve com as coisas de Deus. Não vale a pena, não. Não passa a mão em cima de ninguém, ninguém está acima de mim. Porque Deus é santo e Ele quer que a gente seja o quê? Jesus, tenha misericórdia. Não ofereça fogo estranho. Não ofereça fogo estranho. Segunda, 1 Pedro 2:5. Vou terminar. 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer o quê? Espiritual, agradáveis a por Jesus. Você deve oferecer sacrifício agradável a Deus, sacrifício espiritual. Antes era animal, agora é o quê? A nossa devoção, o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa
relacionamento. Não vale a pena a gente ficar vacilando, se deixando levar pela emoção. E aí, meu Deus, quando jovem, eu venho de Deus, eu tentei ouvir a palavra. Quando eu começo a ver um jovem gostando de pregar, querendo pregar, vindo para o evangelho, pastor, deixando para o Senhor, querendo dar uma guitarra, opa, esse negócio está bom. Ele está. Aí quando você vê jovem, fugindo do evangelismo, fugindo do escuro, esquecendo a vida na igreja, começa a chegar o período que você tem volta, tem um período que vai. Pastor, não é Deus não. Vamos ser como é isso não. Eu glorifico a Deus. Tudo que é de bom e de sem vergonha na igreja chega ao meu conhecimento. Tudo que presta e que não presta chega ao meu conhecimento. Chega ao meu conhecimento, às vezes até você conversa no quarto, deitado na cama. Chega ao meu conhecimento, até você conversa lá na escola, eu não estava nem lá. E eu estou sabendo. É incrível como Deus traz para a gente, Ele revela para a gente saber por quê. A ovelha dele, tem como ele cuidar. Como é que eu vou cuidar se eu não sabe o que está acontecendo? Ele sabe, então ele diz para mim. E eu fico olhando assim, analisando, meu Deus. Aí pulando a Bíblia, procurando a palavra, meu Deus. Chega. Aí sem vergonhice. Aí volta de respeito, de reverência. Lá onde tiver, chega. Não adianta. O pastor sabe. Agora é claro, eu não vou pegar o papel para a cabeça e para a perna. Eu vou orar, pedir a Deus prova para poder atuar com provas. Pronto. Às vezes eu estou dizendo assim, você sabe que o fulano faz isso e não pude. Me dê prova, eu pude na hora. Eu quero prova. Se me der prova, opa, vem cá. Uma vez, minha filha Cama estava cometendo umas coisas erradas no colégio. E eu fui juntando tudo. O pessoal me dizia eu juntar. Mandava o celular e eu guardava tudo. Aí chama a reunião assim, botei ela na mesa, botei a mãe dela, botei ela e tal assim. Botei o computador tudo lá, eu tinha salvado. Só filho, é verdade que você está fazendo isso. Eu? Que é isso, pai? Não, pai, filha, não vai fazer isso. É mesmo, pai? Isso aí é o quê? É verdade que você falou isso assim, não, tá bom. É verdade que você chamou pornografia? Tem como? E até sem querer, minha querida Rosana que está comigo aí, deu uma tropeçadinha, foi rápido, ela não caiu não, estiveu, ela só deu uma tropeçadinha, chegou uma dúvida de revelação. Foi até no banco a revelação foi. Pegou a mãe dela, pegou eu assim, gente que nem conhecia, não sabia de onde veio, mas conhece a gente que ouve falar e foi lá e olha, cuidado, que estão de olho na sua filha, que é o quê? Ataquei logo. Chamei ela, tem a reunião, busquei a vida, tal, ela se arrependeu, dá uma bênção hoje, graças a Deus. Está me dando alegria, para a gente. Então, isso acontece. Quantas vezes eu me enfraqueci, tinha na vontade de ir embora, de desaparecer, mas o Espírito Santo disse, eu te chamei para fugir, para correr.